Boa noite para todo mundo que está conosco e que vai participar dessa live incrível de Tira Dúvidas. Eu vou aproveitar e vou iniciar a live respondendo as perguntas que vocês enviaram para mim lá no Instagram. E na sequência, eu vou respondendo as perguntas que vocês fizerem aqui no chat. Combinado? Lembrando que hoje, dia 30, último dia do mês de setembro, mês onde começou a primavera, né? Onde a gente pode ver as árvores e as floridas e as flores também. É um mês que a gente, um mês muito especial, um mês muito bacana. E eu espero que todos vocês e todas vocês, parceiros profissionais de saúde estética da BM Pro, tenham muito sucesso de agora até o final do ano, com agendas lotadas e resultados imbatíveis nas clientes de vocês. Mas eu sei também que, apesar do material que a gente disponibiliza, apesar da BM Flix, né, que é a nossa plataforma de cursos online, apesar das trocas que eu faço com alguns de vocês via WhatsApp, algumas dúvidas ainda permanecem. E é por isso que nós abrimos esse canal para que hoje a gente possa tirar essas dúvidas. Como eu falei para vocês, vou iniciar pelas dúvidas do Instagram. Lembrando que a live de hoje fica disponível de hoje até quarta-feira, às 19 horas, porque a partir da primeira live de outubro, que vai ser no dia 2, na quarta, nós vamos trocar o nosso horário de 18 para 20 horas, atendendo uma enquete que nós fizemos no nosso grupo de treinamentos, onde disparado o horário das 20 horas foi o escolhido por vocês. Então, durante o mês de outubro, estarei com vocês das 20 às 21 horas, certo? Muito obrigada, viu, por responderem a enquete. E o que nós queremos é cada vez mais estar preparados para ajudar vocês, tá bom? Então, a primeira pergunta que me fizer, eu dividi as perguntas que eu recebi no Instagram por tema, para ficar um pouco mais fácil da gente conversar, tá? Então, não se preocupe que eu vou responder todas as dúvidas da caixinha. Vou responder aqui na live, depois eu responder as caixinhas também lá no Instagram, tá? Então, eu vou começar falando sobre celulite. Eu recebi uma pergunta e a pergunta foi um protocolo para celulite, certo? E aí, eu queria aproveitar e mostrar para vocês uma imagenzinha para a gente poder conversar sobre celulite, tá bom? A celulite, do lado esquerdo, a gente tem um tecido saudável. Então, aquela partezinha bege ali, nude, é a nossa epiderme, certo? A camada mais externa da epiderme, o estrato córneo, onde também tem o manto hidrolipídico, e esse estrato córneo, mais esse manto de água e de gordura, que formam a nossa barreira de proteção celular. Embaixo nós temos as outras camadas da epiderme. Na sequência, nós temos a derme, a camada onde fica o nosso fibroblasto, onde é produzido o colágeno, onde é produzida a elastina. É a camada também onde é produzido o nosso suor e onde está a glândula sebácea, certo? E abaixo da minha derme, eu tenho o meu tecido adiposo. Nesse tecido adiposo, nós também temos fibras de colágeno e de elastina que sustentam essa gordura, certo? E aí, o que acontece? E temos vasos sanguíneos, como vocês podem perceber ali pelo desenho. O que acontece quando eu tenho celulite?
o meu adipócito, ele aumenta de tamanho. Aumentando de tamanho, ele comprime os meus vasos sanguíneos. E aí, a água que está dentro desse vaso sanguíneo, ela extravasa. Como água e gordura não se misturam, o que que acontece? Eu tenho um tecido mais inchado. E aí as minhas fibras de colágeno, elas precisam se esticar para suportar toda essa gordura e essa pressão de água e de gordura ali dentro. E aí esse rearranjo de gordura, de água e das fibras esticadas levam a esse aspecto de casca de laranja lá na minha epiderme, certo? E aí o que que acontece, né? O que que leva a esse aumento de gordura? Esse aumento de gordura, ele é estimulado principalmente pelo hormônio estrogênio ou estrógeno, que é um hormônio feminino. Esse hormônio, ele, a partir do momento que o excesso dele é enxergado pelos receptores periféricos, né? Os receptores de estrogênio que ficam no nosso tecido adiposo, ele manda um comando para aumentar a captação de gordura e de água. E isso é a causa principal da celulite. Então, a celulite tem uma causa hormonal. O que nós, como profissionais de saúde estética, podemos fazer é tirar esse sintoma, tirar esse excesso de água, esse edema, e ajudar na quebra da gordura. A partir do momento que eu faço isso, eu também tenho que reestabelecer a circulação sanguínea nesse tecido. Eu preciso que o sangue consiga ir até lá e levar nutrientes e tirar as toxinas, certo? Então, quando a gente vai cuidar da celulite, o que que a gente vai precisar? Diminuir a gordura, diminuir o edema, reestabelecer a circulação sanguínea e deixar o meu tecido oxigenado, nutrido e livre de toxinas. Por isso que os protocolos, que os tratamentos propostos pela botânica mineral profissional para celulite, eles vão envolver essas 3 etapas: tirar o excesso de gordura e de edema, reestabelecer a circulação, levar oxigênio e nutrientes, tirando toxinas, certo? Esse levar oxigênio e nutrientes e tirar toxinas é o metabolismo celular funcionando. E como que a gente faz isso? Usando o pH 10 para limpar essa pele, para asepsia dessa pele, para eliminar, ajudar numa esfoliação e facilitar a permeação dos ativos para oxigenar esse tecido, certo? Na sequência do pH 10, o que que a gente vai usar? Leorte diluído, 1:5. E esse leorte diluído vai permear e vai ajudar na quebra dessa gordura e na eliminação das toxinas do tecido. Uma das perguntas é o que é o leorte, então a gente vai entender bem direitinho quando eu explicar isso, como que o leorte faz, certo? Então, o leorte quebra a gordura, ajuda a eliminar as toxinas. E aí, quem que eu vou passar por cima? A nossa incrível argila ortoglicerinada, que vai fazer um filme nessa pele e vai ajudar na eliminação desse excesso de toxinas e no excesso de edema. E por isso a gente coloca a paciente na manta térmica, certo? Então, esse suor provocado pelo uso da argila ortoglicerinada, além de eliminar toxinas e edema, ele ajuda a eliminar o excesso de estrogênio que está dentro daquele tecido. Esse produto, argila ortoglicerinada, foi formulado pensando especialmente na eliminação desse excesso de estrogênio, certo?
Na sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma drenagem linfática utilizando o creme dinamizador e a solução de Leort. Por quê? O creme dinamizador tem ativos que ajudam a reestabelecer essa circulação, a mandar esse excesso de gordura embora, certo? Então, um bom tratamento de celulite, ele tira edema, quebra gordura e ajuda o tecido a reestabelecer o seu metabolismo, certo? Por isso que os produtos da Botânica Mineral são incríveis nos resultados do tratamento da celulite, porque eles são específicos para quebrar essa gordura e ajudar a eliminar esse excesso de edema, certo? Eu vou aproveitar e vou emendar na resposta dessa pergunta o melhor produto para o tratamento do lipedema. O lipedema, ele tem uma fisiopatologia, ou seja, uma característica dos sintomas muito parecidos com os da celulite. O que acontece é que no lipedema existe esse acúmulo de água e de gordura de uma forma mais intensa e cumulativa. Todos os meses aumenta e aumenta muito esse esse acúmulo, de gordura e de edema estimulado pelo excesso de estrogênio, certo? Boa tarde, Evelyn, seja bem-vinda. Estou começando respondendo as dúvidas do Instagram e logo responderei as dúvidas do chat. Obrigada pela sua presença. Como eu ia dizendo, a gente tem um acúmulo exagerado de gordura e de edema no lipedema. Então, nós precisamos muito tirar esse acúmulo. Mas mais do que isso, nós precisamos que esse acúmulo não aconteça todos os meses. E aí, que além do tratamento, que pode ser o mesmo tratamento da celulite via tópica, nós precisamos do fator AC via oral, certo? Por quê? O fator AC, ele é um produto, um bioenergético que faz a modulação dos receptores periféricos de estrogênio, não deixando que esse estrogênio mande essa mensagem de acumular mais gordura e mais água. Então, nós tiramos os sintomas com os tratamentos estéticos e com o tratamento do fator AC, a gente não deixa esse sintoma voltar. Certo, pessoal? Então, o melhor produto para o tratamento do lipedema é o fator AC. O melhor tratamento estético para o lipedema é uma combinação de Cast, Leort, argila ortoglicerinada em procedimentos que vão fazer eu eliminar o excesso de edema, o excesso de gordura e reestabelecer o metabolismo celular do meu tecido adiposo, que é o quê? Que o sangue consiga ir até esse tecido, levar os nutrientes, levar o oxigênio e retirar essas toxinas de maneira eficiente. Certo, pessoal? Então, o tratamento de celulite e de lipedema tem a mesma finalidade: retirar gordura e retirar o edema, certo? Reestabelecer a organização das fibras de colágeno desse tecido e fazer com que o sangue volte a circular eficientemente, certo? E além disso, é muito importante que eu faça a regulagem desse estímulo, que eu não deixe esse excesso de estrógeno que vem do anticoncepcional oral, que vem de tratamento hormonal, que vem de disruptores endócrinos que estão presentes em alimentos ultraprocessados e em cosméticos, que vem do meu ciclo menstrual, certo? O fator AC
não deixa que esse excesso de estrogênio seja percebido pelos receptores periféricos, causando esse acúmulo de água e de gordura. Certo, pessoal? Então, respondidas as duas primeiras dúvidas sobre um protocolo para celulite e qual o melhor produto para o tratamento da lipedema, certo? Eu vou aproveitar e vou responder uma das dúvidas que fizeram no Instagram a respeito de como assistir as nossas lives. As nossas lives, elas ficam disponíveis no site www.bmpro.com.br. As lives de segunda-feira ficam disponíveis até quarta, às 19 horas. E as lives de quarta ficam disponíveis até sexta, às 23h59. Assim, esperamos que todos vocês e todas vocês possam assistir. Caso vocês queiram já começar a enviar as dúvidas, fiquem à vontade, que assim que eu terminar as dúvidas que estavam no Instagram, eu começo a responder as dúvidas do chat. Mas podem mandar suas perguntas sim, sem problema nenhum. Dando sequência, eu vou responder o que é o Leort, para que ele serve e se a gente pode usar ele na radiofrequência. Então, vou mostrar para vocês outra imagem aqui. Opa, perdão. Perdi a imagem do Leort, só um minutinho, gente, perdão. Ah, quem é vivo sempre aparece, né, pessoal? Encontrei o Leort para a gente conversar sobre ele. Então, vamos lá. Para quem não conhecia ainda, muito prazer, esse é o Leort, o nosso líquido enzimático ortomolecular, que tem uma afinidade muito grande pela célula de gordura, aquela que eu mostrei na imagem anterior, certo? Ele tem uma afinidade, é meio que dá um super match. E o que o Leort faz quando ele chega na nossa célula de gordura? Dentro da nossa célula de gordura, a gente acumula o excesso, né? Tudo que a gente come e não gasta, a gente guarda na forma de triglicerídeos dentro da nossa célula de gordura. Quando a gente precisa gastar essa energia, porque a gente comeu e tem menos energia do que precisa para fazer alguma coisa, a gente vai lá nessa reservatório de gordura, pega esse reservatório de gordura e quebra esse triglicerídeo em ácidos graxos e glicerol. Essa quebra faz com que eu consiga transformar esse ácido graxo em glicose para ser transformado em energia, certo? Isso é um processo natural do nosso corpo. O que o Leort faz é estimular esse processo, certo? Então, o Leort tem essa afinidade pela célula de gordura e, mais ainda, ele tem esse mecanismo de ação de estimular essa quebra dos triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol para ser transformado em energia, certo? E aí, com isso, usando o Leort durante as 48 horas que ele fica agindo no nosso corpo, pode-se perder de 500 a 1.000 calorias. Essa quebra de gordura que o Leort proporciona e a transformação dessa gordura em energia é equivalente de 500 a 1.000 calorias durante essas 48 horas. Por isso, o Leort é fundamental
quando nós falamos de qualquer procedimento estético que vise a quebra de gordura. Quando que a gente precisa quebrar gordura? Quando a gente está fazendo um tratamento de redução de medidas, de redução de peso, de gordura localizada, de celulite e de lipedema, certo? Então, uma das principais funções do Leort é ser lipolítico, quebrar gordura. Por isso, ele é incrível para ser associado com qualquer procedimento que também seja lipolítico. A gente pode usar o Leort na eletrolipólise, na cavitação, com outros equipamentos de ultrassom que visem a quebra de gordura, na hidrolipoclasia, na criolipólise, na plataforma vibratória, onde mais? Todos os procedimentos que visam a quebra da gordura, o Leort pode e deve ser associado. O que mais que ele faz? Bom, ele quebra essa gordura. Normalmente, quando a gente está com sobrepeso, existe um excesso de toxinas e de inflamação dentro desse tecido adiposo. E o Leort, ele ajuda que a gente mande essas toxinas para o nosso sistema linfático mandar tudo isso embora, certo? Então, ele é um super varredor de toxinas. Toda vez que eu preciso que o meu sistema linfático carreie toxinas, carreie edema, o Leort vai ser fundamental. Então, no detox, nos processos em que eu preciso reduzir edema, na celulite e no lipedema, o Leort vai ser fundamental. Ju, mas a gente usa Leort para flacidez. E aí, né, eu posso usar ele para radiofrequência. Qual que é a propriedade do Leort que me ajuda na flacidez? O Leort organiza tudo aquilo que é produzido na minha derme. Então, ele funciona como um orientador de trânsito. Ácido hialurônico para cá, colágeno para cá, elastina para lá, água para lá. E a gente consegue ter uma derme organizada e estruturada. Então, aquele colágeno que eu estimulo a produzir, aquela elastina que eu estimulo a produzir, o ácido hialurônico e a água que chega na derme, o Leort manda cada um para o seu lugar para que a gente possa ter uma boa cicatrização num processo de estrias, para que a gente possa ter uma redensificação da derme com a quantidade correta de ácido hialurônico e de água, para que a gente tenha firmeza, para que as fibras de colágeno vão para o lugar adequado, voltando a dar sustentação para a minha derme. Certo, pessoal? Então, é por isso que o Leort é tão importante nesses três tratamentos. E se a gente pensar, gordura, edema e flacidez são a base de todos os tratamentos estéticos. E claro, do tratamento estético ortomolecular, todos esses tratamentos vão se iniciar com a limpeza, com a destoxificação do nosso organismo. E por isso o Leort é fundamental. Certo, pessoal? Além disso, o Leort é um potente carreador de ativos. No momento que nós passamos o Leort na nossa pele e na sequência viemos com um fluido biomolecular, o fluido e o creme dinamizador, o DMAI, o Vividine eutrófico, o Vividine tissular, o FLA, o CEL, nós garantimos que todos esses ativos incríveis cheguem onde eles precisam chegar. Por isso, usar o Leort antes dos nossos produtos específicos de tratamento é tão importante. A gente garante que esses ativos cheguem onde precisa e façam a magia acontecer.
E por fim, o Leort pode ser usado tanto em procedimentos que esquentam, quanto em procedimentos que gelam. Por isso, ele pode sim ser usado na radiofrequência. E aí, eu vou parar de compartilhar para mostrar uma coisa muito importante aqui. Trouxe até um pincel aqui para representar a minha ponteira de radiofrequência, certo? Então, se eu pego a minha ponteira de radiofrequência e vou passar ela, por exemplo, na face da minha cliente para melhorar o contorno, melhorar essa flacidez. O que eu vou fazer? Eu vou usar o Leort diluído no rosto 1:8. Vou limpar o rosto da minha cliente com pH 10, vou aplicar a solução de Leort 1:8 e eu posso utilizar o GO ou o produto a glicerina que vocês estão acostumados a fazer a radiofrequência. Passei a solução de Leort, passei o meu líquido condutor ou o meu GO e eu venho com a ponteira. Só que eu não fico com a ponteira assim, ó. Assim. Eu preciso circular essa ponteira pela face da minha cliente, não deixando o calor da radiofrequência apenas num lugar. Pois o Leort, ele esquenta. E se eu junto com um equipamento que me gera calor, eu posso gerar um calor excessivo e uma sensibilização nessa pele. Quando começa a esquentar, os vasos sanguíneos começam a se dilatar e há uma melhora da circulação local. Por isso, pode dar até um pouquinho de coceira. É normal, é um sintoma esperado quando a gente usa o Leort e uma fonte de calor. Isso também pode acontecer quando a gente coloca o paciente na manta, né? Passa o Leort, coloca o paciente na manta, essa coceirinha da circulação voltando a acontecer e até ficar um pouquinho mais vermelho nas regiões onde a gente espalhou o Leort, é super esperado, porque ele é um produto que causa hiperemia, certo, pessoal? Mesma coisa, eu vou fazer uma cavitação. Eu posso passar o Leort no abdômen, vir com o meu equipamento e só ter esse cuidado de não ficar muito tempo com a manopla no mesmo lugar, certo? Então, entendido o que é o Leort? É o líquido enzimático ortomolecular da botânica mineral que quebra a gordura, que transporta as toxinas, que ajuda a reduzir o edema, que organiza a minha derme, que faz o meu sistema linfático funcionar com uma velocidade maior, que pode ser usado quente, que pode ser usado frio e que pode ser associado com equipamentos que geram calor e que geram frio, desde que ele esteja na diluição adequada. Certo? Bom, respondido. A celulite, o lipedema, a aula salva e o Leort. Agora eu vou responder uma pergunta que fizeram de quais os produtos da botânica mineral que podem ser usados no microagulhamento. Então vamos responder essa pergunta por partes. Depende de qual a finalidade do microagulhamento. Nós podemos ter microagulhamento para tratar manchas escurecidas, os melasmas. Nós podemos ter tratamento de microagulhamento capilar para estimular o nascimento, né, de novos fios. A gente pode ter microagulhamento para melhorar a produção de colágeno e de elastina, seja no rosto, seja no corpo. Então, dependendo do microagulhamento, da finalidade desse microagulhamento, tem produtos que a gente indica para fazer isso. Por exemplo, para o tratamento de uma mancha escura. Vamos lembrar que o tratamento primordial para o melasma, o tratamento ouro do melasma, é o microagulhamento sem drug delivery. O que significa isso?
sem a entrega de princípios ativos. Ai, Di, eu acho que eu vou parar e vou explicar como é a diluição 1:8. Quando a gente fala da diluição do Leort, a gente faz o seguinte, uma parte de Leort para 8 partes do líquido que eu vou utilizar para fazer essa diluição. Então, como que isso funciona? Se eu pegar 10 ml de Leort, eu vou botar 80 ml de água purificada, de fluido dinamizador ou de fluido biomolecular, certo? Quando a gente fala da diluição 1:8, é uma parte de Leort mais 8 partes de diluente. No final, nesse caso, botando 10 ml de Leort e 80 ml de água, por exemplo, eu vou ter 90 ml de uma solução que tem 120 dias de validade, certo? Por exemplo, no detox, a gente usa uma solução de Leort 1:5, 1:6. Eu boto 10 ml de Leort e 60 ml do diluente. No material que eu disponibilizei para vocês, dos treinamentos de outubro, eu coloco uma planilha onde eu explico as quantidades de todas essas diluições. Se você não recebeu, e você faz parte da nossa comunidade de treinamentos, amanhã eu vou disponibilizar novamente todos os protocolos que eu falei em setembro e todo o material do que eu falei em outubro para que vocês possam acessar. Também no nosso site www.bmflix.com.br vocês têm acesso a todo esse material, né, a vídeos, um vídeo muito bacana que fala do Leort e como fazer essa diluição. Oi, Gabi. Gabi, eu vou te pedir licença que eu vou falar do Detox 3K um pouquinho mais para frente. E aí eu vou responder a tua pergunta quando eu estiver falando do Detox 3K. Pode ser? Aí a gente segue na linha de raciocínio do Detox 3K, mas eu não vou deixar de te responder, fica tranquila. Bom, voltando a falar do microagulhamento para o melasma, né? Então, o que é importante a gente saber? Que o microagulhamento é o tratamento ouro para o melasma sem uma entrega de medicamentos. Então, o que a gente vai primeiro precisar fazer? O melasma ele é estimulado por compostos inflamatórios e por oxidação. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai precisar fazer é limpar esse rosto com um ortodetox facial, certo? Na sequência desse ortodetox facial, que é a limpeza de pele da Botânica Mineral livre de trietanolamina e que vai preparar essa pele para receber esse microagulhamento. O que eu faço? Eu faço o microagulhamento e na sequência desse microagulhamento, a gente usa um produto incrível chamado Ortopantol. Na sequência desse microagulhamento, não é enquanto eu estou fazendo. Eu vou fazer o microagulhamento, vou estimular essa pele e o home care da minha paciente no dia seguinte é o Ortopantol. Com licença, pessoal. Orto-C. Caramba, tô sem ele aqui. Me desculpem. Bom, o Ortopantol, tá? É um produto que ele é uma combinação de oligoelementos que vão estimular a cicatrização e diminuir os danos oxidativos causados principalmente pela luz solar e pela luz azul visível. Vamos lembrar aqui que a luz azul que causa escurecimento
Não é a luz do celular, não é a luz do computador, não é a luz da lâmpada, é a luz do sol, certo? A luz de devices não tem comprovação científica que ela causa mancha escurecida na pele, tá, pessoal? Então, deixando isso bem claro já desde o começo aqui da conversa, certo? E aí, o que é importante da gente dizer? É importante, né, que a gente faça essa correta cicatrização da mancha, evitando o excesso de produção de melanina. E aí, a gente primeiro usa o ortopantol e, na sequência, a gente vai usar o Orto-C, este daqui, certo? Que aí vai ser o tratamento para minha paciente não ter, né, nenhum tipo de voltar dessa mancha, certo? Então a gente tem o ortopantol, enquanto eu tô com as casquinhas ainda, né? E o orto-C depois que as casquinhas forem embora. E aí a gente faz essa combinação de orto-C e ortopantol depois que as casquinhas foram embora. Combinado, pessoal? Beleza. Se eu quiser usar o microagulhamento para estimular a produção de colágeno, aí eu posso utilizar, né, com o drug delivery do Orto-C, certo? Porque o Orto-C estimula essa produção do colágeno, tá bom? Tá refletindo o ring light no meu óculos. Deixa eu tirar ele aqui, que eu tô conseguindo enxergar vocês, mas para pelo menos vocês não ficarem vendo esse reflexo ruim. Certo? Então, tá bom. Então, os melhores produtos para utilizar com o microagulhamento são o Orto-C e o Ortopantol. Tá bom? E agora? Será que a gente pode falar do Detox 3K? Vou atender a minha amiga Gabi e vamos falar do Detox 3K. Gente, o Detox 3K é um procedimento da Botânica Mineral que vai ajudar a gente a eliminar as toxinas, a reduzir peso e a reduzir medidas, tá? Então, o que a gente tem nele? Uma combinação de Cast e Leorte para promover a quebra de gordura, o estímulo do metabolismo, a regulação desse metabolismo, a eliminação de toxinas. E a gente faz isso utilizando Cast, Leorte, argila verde, argila ortoglicerinada e a manta térmica, certo? Então, esse é o procedimento de detox 3K. E a primeira pergunta que veio no Instagram foi: nós sempre perdemos 3 quilos quando a gente faz o detox 3K? Primeiro, que a gente precisa lembrar que quando a gente fala de estética, de saúde, não existe sempre e não existe nunca, certo? Nunca vou ter um efeito indesejado. Mentira. Alguma vez, alguma pessoa com sensibilidade pode gerar um efeito indesejado. Eu sempre vou ter o resultado X. Não, nem sempre. Por quê? Todos nós temos um DNA único, um metabolismo único, um dia único, né? Todo mundo aqui acorda igual todos os dias? Não, tem dia que a gente acorda mais inchado, com mais ou menos olheira, um dia que a gente tá com dor de barriga, um dia que a gente faz mais xixi, menos xixi, sua mais, sua menos. Então, tudo isso vai interferir em como o meu corpo vai receber um tratamento de saúde estética, certo? Então, por isso que a gente prepara esse corpo com hidratação, recebendo um estímulo para o fígado, um estímulo para o intestino. E é importante saber que cada corpo vai reagir de uma maneira. O que eu posso garantir para vocês é que, para ter o resultado imediato no Detox 3K, o paciente precisa suar e eliminar líquidos com a drenagem linfática que vocês vão fazer, certo? E respondendo à pergunta da Gabi, pode ser com endermo, pode ser com ventosa,
desde que vocês estimulem que esse corpo elimine essa toxina e, de preferência, que esse paciente saia da maca e faça xixi antes da pesagem final. Aí a gente conseguiu alcançar nosso objetivo, que é fazer suar e é fazer o paciente urinar antes da medida do peso, né, dos quilos na balança, depois do procedimento de detox 3K. Também vocês podem utilizar a drenagem linfática como um passo inicial e depois colocar o paciente na manta. Quando que vocês vão fazer isso? Quando, por exemplo, o paciente estiver muito inchado, vocês podem começar, ou muito inflamado, porque esse processo de drenagem inicial vai estimular a eliminação das toxinas pelo suor. E vale lembrar que o detox 3K não termina quando vocês levantam o paciente da maca. O detox 3K ainda fica agindo 48 horas no corpo dessa paciente. Então, quando que ele termina? Quando no segundo dia o paciente ou a paciente vai no banheiro fazer cocô. Todas as toxinas foram eliminadas e aí a gente finaliza e aí a gente pesa, o paciente pode se pesar de novo e ter o resultado final de eliminação, certo? Aí teve uma pergunta que eu achei até meio cabulosa. Vamos usar esse adjetivo, né? Que no Detox 3K tem um produto que acelera o coração e se a pessoa que faz o Detox 3K e usa esse produto pode parar no hospital. No nosso site, nós temos um vídeo do Alexandre Bussardi, o nosso CEO, onde ele explica o que é o procedimento de Detox 3K. Ele dá o fundamento teórico, né, de o que fez ele criar esse Detox 3K e ele explica esse passo a passo. E uma das coisas que ele explica é que a gente inicia o Detox 3K usando o Firmez Colágeno para promover uma entrega de sais minerais, evitando que a pessoa tenha alguma questão de déficit desses sais minerais que pode levar a uma taquicardia. Então vamos lá. O meu corpo tem uma deficiência de sais minerais e para suprir essa deficiência de sais minerais, o meu coração bate mais forte, bate acelerado, certo? Então, não tem um produto que causa isso no Detox 3K. A gente evita que isso aconteça. Quando que isso pode acontecer? Vamos pensar que, normalmente, quem vai fazer um procedimento de detox é uma pessoa que está em processo de emagrecimento. Se é uma pessoa que não teve uma ingestão correta de alimentos naquele dia, ou até que está em jejum, se a gente submeter o corpo dela ao estresse do Detox 3K, e aí quando eu tô falando o estresse eu vou exigir desse corpo que ele trabalhe para eliminar essas toxinas e esse corpo não tem a energia nem os sais minerais adequados, eu posso causar uma sobrecarga. Como não é esse o objetivo, eu forneço meia dose de Firmez Colágeno para garantir que aquele corpo vai ter os nutrientes adequados para fazer o procedimento de detox, certo? Então, não tem produto que causa problema cardíaco, né? Mesmo porque nós estamos falando de um procedimento de saúde estético, onde a gente não utiliza medicamentos. Senão, não era um procedimento de saúde estética, era um procedimento médico, certo? Então, é muito importante deixar isso esclarecido. Mas, a gente utiliza o cash. E o que é o cash? É um nutracêutico, um suplemento, não é um medicamento, em que a gente indica para paciente tomar
para potencializar a eliminação de toxinas e o correto funcionamento do metabolismo. O que tem no cast? Uma combinação de aminoácidos imprescindíveis para fazer as enzimas do trato digestório. Então, no cast, nós temos todos os aminoácidos que vão ser utilizados na produção de enzimas digestórias. Nós temos sais minerais, que são fundamentais, são cofatores enzimáticos que vão ajudar no processo metabólico, na correta liberação de insulina e de outros hormônios necessários para o correto funcionamento do sistema digestório e endócrino, certo? Nós temos o picolinato de cromo, que ajuda a reduzir a resistência à insulina e a vontade de comer doces. E nós temos a cafeína, que é um estimulante. Ju, mas cafeína causa taquicardia. A quantidade de cafeína que tem no cast é menos da metade da cafeína que tem numa lata de Red Bull. Ela corresponde a 2 xícaras de café expresso, 2 xicrinhas de café expresso, certo? Então, assim, não é a cafeína, é o conjunto de componentes dentro do cast que proporciona a eliminação de toxinas e o correto funcionamento do meu metabolismo, certo? E aí, quais são as contraindicações do Detox 3K? Que foi uma pergunta. Primeiro, não existe contraindicação num procedimento de saúde estética. Procedimentos de saúde estética não são tratamentos medicamentosos e nem tratamentos médicos. O que existe são não recomendações de fazer o procedimento estético. Então, quando não é recomendado fazer qualquer procedimento estético, não apenas o Detox 3K, quando o paciente tiver sensibilidade aos produtos que a gente vai utilizar, certo? Se o paciente for sensível ou alérgico ao pH 10, ao Leort, a gente não usa, certo? Aí, o que mais que a gente não pode recomendar? O tratamento de saúde e estética. Se meu paciente estiver passando por qualquer tratamento crônico, agudo, de doença autoimune, o que a gente tem que fazer? Autorização do médico que deu o tratamento para ele. E eu vou avaliar esse paciente no momento que ele está comigo para saber se ele está apto a receber o tratamento de saúde estética. Então, quando que a gente não vai fazer o Detox 3K? Se o paciente for alérgico, se o paciente for sensível aos produtos, se o médico não der autorização, se tiver uma gestante ou uma lactante, certo? E se eu perceber que naquele dia meu paciente não está apto para receber o tratamento, certo, pessoal? Essas são as não recomendações do uso do Detox 3K ou de qualquer procedimento estético. Deixa eu ver a pergunta da Gabi. Antes de iniciar meus protocolos para tratamento de gordura localizada e emagrecimento, passo um cardápio detox de 7 dias para elas. E no 7º dia, com diarreia osmótica. Neste caso, eu faria o Detox 3K. Antes ou depois desse detox de 7 dias? Gabi, eu iniciaria com o Detox 3K, porque o que vai acontecer? Tu vai liberar todas essas toxinas e nesse processo de 7 dias, tu vai prolongar esse efeito depurador e destoxificante. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que o Detox 3K vai ser o pontapé inicial desse processo teu de destoxificação. E durante esses 7 dias, todas essas toxinas que tu disponibilizou no procedimento de Detox 3K vão ser eliminadas. Você pode incluir no seu procedimento de destoxificação o nosso Cast, que é o chá com
extratos vegetais padronizados que vão ajudar na eliminação das toxinas e de gordura localizada e que ele não quebra o jejum. Eu não sei se nesse teu processo tem alguma questão de jejum, mas eles também ajudam na regularização da microflora, da flora intestinal. Então é bem bacana tu incluir esse produto no home care. Eu iniciaria o procedimento com o Detox 3K, certo? E eu deixei o melhor para o final. Só vou aguardar uns minutinhos, porque eu tenho um pouquinho de delay para as perguntas de vocês, para ver se tem mais alguma dúvida, ou se eu posso falar sobre o Stewart. Imagina, Gabi, conte sempre com a gente. A última pergunta que eu recebi lá no Instagram foi sobre o que é o Stewart e para que serve o Stewart. O Stewart é uma metodologia de tratamento de estrias, onde a partir da primeira sessão a gente consegue eliminar até 80% da aparência das estrias, certo? Então, o que é uma estria? A estria é uma cicatriz da minha derme. A minha derme esticou demais e rompeu as fibras elásticas e com isso gerou uma cicatriz. E aí a minha derme entra dentro deste buraquinho dessa cicatriz, formando a lombadinha da estria. Né? Então aquele processo esbranquiçado ou aquele processo aprofundado, né, da aparência da estria é gerado por essa quebra da minha derme. O Stewart é uma metodologia exclusiva da botânica mineral, criada pelo Alexandre Bussardi, o nosso CEO, que dá uma segunda chance para essa pele. Eu crio uma inflamação e promovo uma cicatrização correta, eliminando essa estria que estava ali. Então, a gente combina ativos cosmecêuticos. Pessoal, perdão, vou tomar uma aguinha que eu me engasguei, desculpa. A gente cria um processo inflamatório e promove a correta cicatrização desse tecido sem que a estria esteja ali. Nós temos esse procedimento do Stewart, né, 7ª geração, totalmente modificado, remodelado, onde a gente tem menos produto, menos quantidade de etapas e de produtos utilizados, né? E a gente tem um resultado muito, muito, muito efetivo. Gente, vale muito a pena essa habilitação, né? Uma habilitação que vocês ganham e que vocês fazem parte de uma comunidade de aplicação dessa metodologia. E toda vez que tiver uma atualização, porque sim, todos os bons procedimentos estéticos precisam ser revistos e atualizados. Toda vez que tiver uma atualização, vocês sempre vão ter uma condição especial para se atualizar e sempre aplicar nas clientes de vocês a melhor metodologia Stewart, certo? Então, o Stewart é uma segunda chance para que essa estria volte a cicatrizar, só que dessa vez sem essa marca tão indesejada. Tá bom, pessoal? Esse curso da 7ª geração, ele tá incrível. A Amanda Fernandes, que é a nossa tutora, ela explica passo a passo em todos os detalhes, todas as áreas. O material também tá muito bacana. E o kit home care que as clientes recebem é um arraso, pessoal. Então, ó, vem nessa caixa aqui com os produtos e com a indicação do uso aqui, né? O produto que usa nos primeiros 7 dias, os produtos que vão usar até o 30º dia, certo? E isso é exclusivo para quem é habilitada. E eu vou contar para vocês que com 2 sessões
vocês pagam o curso, certo? E o investimento no kit inicial, que dá para fazer em torno de 10 atendimentos, certo? Então, vale muito a pena vocês procurarem pelo Stewart, tá bom? Gente, eu adorei responder essas dúvidas. As dúvidas da caixinha eu vou responder no Instagram também, porque caso alguém não tenha conseguido assistir a live. Espero que vocês contem para todo mundo que essa live foi incrível e que vocês espalhem para a galera e ela vai continuar disponível no nosso site até quarta-feira. E para coroar essa live, todos os produtos do nosso site estão com desconto de 5%, além do desconto que você já tem como credenciada. Basta que quando vocês finalizarem a compra, vocês coloquem o cupom dia de live. E aí vocês vão ter esse 5% extra. Lembrando que para fazer a compra no nosso site, né, basta que vocês selecionem os produtos. Quando vocês clicarem no carrinho para encerrar a compra, vai estar lá todos os produtos que vocês escolheram com o desconto de credenciada, colocando dia de live mais 5%. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e até quarta-feira. Amanhã eu vou disponibilizar a agenda de cursos de outubro e todo o material de setembro e de outubro para vocês ficarem sempre atualizados. Muito obrigada pela presença e até quarta. Um abraço!